ao vivo para Instagram, Facebook e YouTube. Muito boa noite, sejam bem-vindas à nossa maratona de lives. Para você que quer ser uma cabeleireira, para você que já é cabeleireira, a gente vai fazer uma imersão nesses 4 dias, com direito a um bônus de mais 4 dias, que nós vamos liberar as programações para você se tornar realmente uma cabeleireira de excelência, com agenda lotada, faturando muito mais e sendo mais feliz. Hoje a gente vai contar com a participação de Bruna, quem ainda não conhece, né? Hoje, Oi, Bruna vai ser nossa modelo. Aí dá um oi. Dá um oi aí, Bruna. Para quem não conhece, Bruna é minha filha mais velha, né? É protagonista de várias histórias minhas com cabelo, enfim. E minha sócia também, né? Dá um salve agora aí como sócia. Para começar, de imediato, eu quero dar uma dica para você que faz atendimento em domicílio. Que é isso aqui, ó, gente. Quando você tem o seu secador que tem a tomada, né? De 20 amperes, ok? E aí, o que é muito comum? Quando você vai numa residência, essa tomada não cabe na tomada da casa da sua cliente, porque a tomada da casa da cliente, ela é feita com amperagem de 10, que é para uso mais doméstico mesmo, e aí você fica com isso. Então, você vai usar este adaptador, é um adaptador, esqueci o nome deste material aqui, louça, eu acho. E esse adaptador, olha lá, ele é para todas as amperagens. Tá vendo, gente? Estão conseguindo ver aí? Dá um okzinho aí para mim, se vocês estiverem conseguindo ver. E aí você vem, ó, coloca aqui seu secador na entrada de 20 amperes, né? E aí você vai colocar lá na tomada, ok? Isso daqui, gente, é uma adaptação mais segura, né, do que você colocar aqueles benjamins, aqueles teios de plástico, né? A gente sabe que o secador, ele passa uma quantidade de energia muito grande, né? Eu estou utilizando aqui um secador que tem 2.600 watts de potência. Então, 2.600 watts de potência é muita coisa para passar na energia, por isso que a gente tem que ter esses cuidados aí, tá bom? Então, dito isso, o que a gente vai fazer hoje? Eu quero mostrar para vocês algumas possibilidades, inclusive de erros, né, que a gente encontra no dia a dia quando a gente está falando de escova. A escova é o serviço mais pedido dentro do salão de beleza. Então, todo o serviço que você faz dentro de um salão de beleza, ele é finalizado no embelezamento com a escova. O próprio alisamento, né, também, ele é finalizado com escova. Então, é um serviço que é muito feito, muito praticado, então ele precisa realmente de uma excelência no fazer. Então, vamos começar, eu já coloquei, né, o protetor térmico, mas eu estava começando a dividir e parei para eu mostrar isso para vocês. Uma das coisas que gera muita dúvida é a divisão de cabeça. Então, eu já quero mostrar aqui para vocês. Quando você vai fazer divisão de cabeça, para a escova simples de embelezamento, você pode fazer essa divisão de orelha a orelha, né? Tá dando para ver aí, gente? Deixa eu só me ajeitar para não... De orelha a orelha. Aí você vai prender. Sempre lembre de guardar essa pontinha para ela não secar. Enquanto a gente vai fazer aqui o fundo. Ok? Ficou preso aí? Faça a mesma coisa do outro lado. Isso aqui é uma escova simples, né? De embelezamento, então não tem muito que a gente perder tempo na divisão. Se fosse uma escova para alisamento, a gente ia fazer um pouquinho diferente, tá? E aí, vamos desembaraçar um pouco esse cabelo. Gente, desembaraçar o cabelo é um dos maiores motivos que gera quebra, né, no cabelo. Então, vocês normalmente não têm paciência, às vezes, com o próprio cabelo. Imagina com o cabelo da cliente. Então, isso precisa ser feito de uma forma técnica. Então, comece sempre pelas pontas, né? Desembarace primeiro as pontas, tenha paciência e vá subindo. Quando você desembaraça primeiro as pontas e vem pela parte de baixo do cabelo, observe, quando o seu cabelo está muito embaraçado,
muitas vezes a parte de cima não mostra que ele está embaraçado. Então, por quê? Porque todo esse embaraço, todo esse engrisilhamento aí de fio fica por baixo. Então, você vem aqui por baixo, ó, e você vai conseguir desembaraçar esse cabelo bem mais fácil. Puxou, desembaraçou por baixo, aí sim você pode vir por cima, confirmando, né, o desembaraçamento que você já fez. Ok? E aí, aqui, eu quero deixar uma dica para vocês, que é para agilizar. Hoje eu estava conversando com uma ex-aluna minha, tratando sobre os resultados, e uma queixa que ela me fez foi que ela, até hoje, não faz escova rápida, né? Que ela demora ainda na questão da escova. Então, uma das coisas que a gente faz para agilizar nosso processo de escova é essa divisão já prontinha para que você consiga agilizar e não ficar desligando e ligando o secador toda hora, tá? Então, vou fazer aqui essa divisão e já vou jogar duro. Bruna tá sem celular, é, Bruna? Ah, como é que a gente vai ver as mensagens? Não. Só confirma aqui que já está todo mundo desembaraçado. E observe que eu já vou tirando as mechas. Não são mechas muito grossas, são mechas de 2 dedos de largura, que é isso que vai fazer agilizar a minha escova. Hoje podia ter som, né? A gente nem se ligou. Hoje podia estar tocando aqui, até porque hoje é carnaval. Falando dessa questão toda que eu falei, né? De a gente encontrar situações que acontecem no dia a dia, uma das coisas que acontece muito, que eu vejo as pessoas reclamando, é desse cabelo que seca. O cabelo que seca, ele pode realmente estar com um problema sério de porosidade, mas pode também ser a questão do ambiente. Então, eu, particularmente, não vejo nenhum problema. Eu pego o meu borrifador, deixo com um pouco de leave-in dentro. Se liga na dica. Borrifador, água, eu coloco leave-in aqui dentro, e aí eu posso borrifar tranquilamente. Esse cabelo, estando úmido, ele vai estar com as suas pontes de hidrogênio quebradas. E ele vai receber muito mais fácil o meu processo de embelezamento, tá, gente? Deixa eu ver quem tá falando aqui. Realmente, desembaraçar é a pior parte. Principalmente se for loiro. Que fica com um pouco mais de porosidade, né, gente? Mas tem que ter paciência, tá? Tenham paciência, porque isso é motivo de muita quebra, de muita fratura no fio. E aí depois vocês vão ficar reclamando que o cabelo tá com frizz e o cabelo não é culpado desse frizz. Olha lá, aqui embaixo também um pouquinho molhadinho. Eu pego minha aguinha com levinho e já dou um jeitinho nisso aqui. Ok? Uma coisa importantíssima é você observar o tamanho da escova que você vai utilizar. As escovas, elas são feitas para cada tipo de cabelo, para cada tamanho de cabelo. Você precisa ser assertiva nessa escolha, porque isso também vai ajudar você a ter um desempenho melhor no seu alisamento, na sua modelagem, e também não ficar muito tempo saturando o fio com a temperatura, né? Quanto melhor for o desempenho da escova. Então, cabelo grande, escova grande. Ah, Pro, mas eu preciso trabalhar um pouco aquela raiz que está um pouco alta. Vai para uma escova menor e quando partir para o comprimento, vai para uma escova maior. Gente, como eu vou ligar aqui o secador agora, eu não vou falar muito, eu vou pedir só que vocês observem esse movimento que eu vou estar fazendo e depois vocês podem colocar as dúvidas e as perguntas aí na caixinha, tá? Já tem até uma perguntinha aqui, daqui a pouco eu já solto, tá bom, gente? Então, vamos lá. Aqui é o caso, tem uma raizinha para trabalhar, então eu estou optando primeiro por uma escova menor. Quando eu partir para o comprimento do cabelo dela, eu vou para uma escova maior, ok? Então, vamos embora, que a carona já chegou.
Aí, fiz aqui todo o processo, vamos ver se dá para vocês verem bem aí, ok? Aí eu vou modelar essa pontinha aqui. Ela não gosta dessa modelagem mais para fora, mais animada. Ela gosta da modelagem mais para dentro, mais liso, mais acabamento natural. Mas eu vou dar uma modelada aqui só para vocês verem um pouquinho o movimento da escova, tá? Depois, quando a gente tiver mais 2 mechinhas aqui, eu já coloco isso de forma melhor.
parte aqui mais de cima, tem uma coisa interessante que eu gosto sempre de chamar a atenção, que é assim, a parte que as alunas mais têm medo, né? Porque é a parte que fica aqui bem fácil, né, de você alcançar a cabeça da sua cliente. Então, um segredo que eu já dou para vocês aqui, ó, o posicionamento do secador, ele tem que vir sempre na direção do seu corpo. Se você estiver sentindo esse ventinho do secador batendo em você, é porque ele não está batendo no couro da cliente. Mas se você direcionar o jato na direção do couro, aí você realmente queima ela. Então, aqui nesse ponto, o que você vai fazer? Você vai levantar a sua mechinha a 90 graus e vai fazer a secagem das raízes. Depois vai trazer ela para o comprimento. Esse levantar de 90 graus, na verdade, vai conferir, inclusive, um resultado muito mais natural para essas raízes, né? Não vai ficar aquela raiz totalmente encostada no couro cabeludo. Vai dar uma raiz natural, vai ficar com um caimento mais bonito, né? E você não vai queimar sua cliente. Então, posicionamento do secador aqui, da mecha, na verdade, 90 graus.
Aí aqui eu já venho com um reparadorzinho de pontas. E já vou deixar essa parte do fundo descansar, forçando mais ainda essa modelagem, para o desespero de Bruna, que não gosta de modelagem, né, Bruna? Mas cabelo ainda quente. Eu fecho ele aqui. E ele vai modelando mais enquanto eu termino o restante. Todo mundo viu você dormindo, tá? Não dá. Por que você dorme? Porque é muito bom. Agora, a única pessoa que faz escova no ventilador na Bahia sou eu.
Deixa eu até fazer uma pausa aqui para vocês me ouvirem bem. Tem muita gente que fala aqui, né? Tem esse cabelinho aqui na frente mais assanhadinho. E aí, o que é que eu vejo muitas pessoas puxando ele com o secador e jogando aqui para trás. Puxando com o secador e jogando aqui para trás. Quando esse cabelo, ele seca, ele esfria e ele vai voltar para o caimento normal dele, o que é que vai acontecer? Esse pequenininho aqui, ele vai ficar modelado do jeitinho que você puxou, que é como para trás e para frente. E aí ele vai fazer esse armado aqui, né? Que a gente vê muito na rua. Então, qual é o correto? É você colocar ele na posição de crescimento dele mesmo. Pega uma escova menor, se tiver muito pequenininho, dá até para você pegar com a mão mesmo e fazer com que ele ganhe uma forma correta. Deixa eu até dar uma olhadinha nele aqui para vocês verem bem isso aí que eu tô falando. Vamos lá? Esse pedacinho aqui, que faz parte da franja, eu vou juntar, com o outro lado para fazer a modelagem dele, tá, gente? Então, vamos lá. Vou colocar ele aqui. Posição boa. Obrigada, galera.
E aí, a franja, ela não tem franja, né? Ela tem um franjãozão. Não é uma franja, já tá em normal. Mas, para ele ficar com aquela jogadinha, a gente vai dividir aqui. E aí eu coloco metade, eu escovo para trás e metade eu escovo para frente, para poder dar um caimento mais natural que a gente quer. Lembrando que aqui em cima, né, fica
Isso, vai aparecer. Está quase acabando o nosso tempo. Ah, eu esqueço. Mas deixa eu mostrar aqui para o povo cair. Cuidado quando a gente faz assim. Olha, gente. Como eu falei, né? Que ela não tem franja. O Instagram não tá te vendo. Deixa eu pegar. Olha lá. Como o cabelo dela é de meio. Vamos lá. Arrume aí do jeito que você gosta. Vá lá, arrume do jeito que você gosta e volte para mostrar pra galera. Uma das coisas que eu vejo que muita gente tem dificuldade com o Baby é o posicionamento, né? O posicionamento da mecha, para onde coloca, para que lado vai. Opa! Para que lado colocar. Olha aí, gente, a pontinha dela, toda modeladinha, e ela não gosta. Vai fazer o quê, né? Deixa eu botar aqui, ensinar uma posiçãozinha de lado, que é para o pessoal te ver bem. Aí esses aqui, ó, são vários efeitos, né? Se você for fazer sozinha, esse daqui, ele pode modelar também, só que ele modela já fazendo escova, né? Então você pode ir utilizando ele para fazer modelagens assim, tá vendo? Olha lá como ele aceita direitinho, tá vendo? Ele vem aqui. E aí você pode ir modelando o cabelo. Eu acho que esse daqui é mais quando a gente vai... Eu só usei ele fazendo tupete e tal, porque o resto a gente modela na escova, né? Esse daqui dá para fazer aquelas ondinhas, né, do cabelo de Gisele, porque você vai colocando ele aqui, ele vai se espalhando, tá vendo? Ele espalha aqui no meio das bolinhas. E aí o efeito dele é aquele efeito mais onduladinho. Lindo também. Mas eu vou fazer esse simples hoje, só para mostrar para vocês um pouco dessa questão do posicionamento, tá? Então, cabelo... Eu fico até que pode fazer coisa assim no cabelo dela, porque ela não gosta da modelagem. Que mamãe gosta tanto. Aí dá uma esquentadinha, ó, no cabelo. Deixa eu ver se o velho já tá quentinho. Eu gosto sempre de dar essa esquentada para o cabelo ficar mais maleável, mais fácil da gente modelar. Como eu tô desse lado, então daqui para lá, eu vou virar o Baby ao contrário, para ele me dar uma modelagem que vem para trás, ó. Presta atenção que vocês vão entender o que eu tô falando. Já pego aqui de cima, já vou enrolando. Eu não gosto de deixar essa portinhola aqui fechada, porque ela marca. Então, às vezes, eu dou só uma prensada assim e já vou tirando. E aí, olha só, olha só. E eu gosto de fazer e já desmanchar para ele dar esse efeitinho. Deixa eu ver esse aqui. Não ficou tão bom essa parte aqui, então a gente vai dar um retoque. Gostaram? Se você quiser fazer numa quantidade maior de cabelo, é só você ir pegando.
Ó, deixa eu virar aqui, tá dando para vocês verem aí, gente? Posso te enrolar todinho e dou uma segurada nessa pontinha aqui. Cuidado, tá? E aí você deixa alguns segundos e já solta. Dependendo da quantidade de tempo que você deixa, ele vai dando um efeito, né, diferente. Como eu falei, eu gosto de fazer e já soltar, que eu não gosto desse efeito muito marcado. Eu gosto dessa coisa mais modelada, mais sensual. Gostam? E aí vou dar uma outra dica aqui, rapidinha, que é para quem não tem esse baby, não vai ficar sem fazer modelagem. Vocês sempre me perguntam como fazer com a prancha. Então, vamos lá. Essa prancha minha aqui é uma prancha de titânio. Então, ela vai esquentar rapidinho. E aí, a gente faz a mesmíssima coisa. Para você que sempre quer saber, mas então, qual é o que faz a melhor modelagem? A gente não tem melhor, tem o que está à sua disposição aí no momento, né? Com o baby, você faz mais rápido. E aí, a gente que é profissional, o tempo, né, é fundamental, de fundamental importância para a gente dar bons resultados, liberar nossa cliente, não ficar demorando, né, de entregar o resultado. E esse aqui eu dividi igual a minha cara. Faço a mesma coisa com a prancha, gosto de dar uma esquentadinha no cabelo, para ele ficar mais obediente. E aí, ó, viro a mão ao contrário, pego a mecha e vou deslizando ela no cabelo, devagarzinho. E vou virando. E aí, ela traz esse resultado. Vira um pouquinho mais. Olha aí. E aí, como eu disse, eu faço e já solto, para deixar um efeito mais modelado, tá vendo? Deixa eu pegar mais um aqui. E aí, galerinha, deu para pegar? Pego aqui, espera aí, deixa eu pegar. Peguei, virei e vou descendo. Dependendo do seu deslizar, você vai dar um tipo ou outro de cacho. Olha aí. Uma, sim, a moça, né? Pode ir daqui direto lá para a novela da Record. Não é na Record que tá passando uma novela de época? É. E olha aí. Então, não tem essa de, eu não vou fazer porque eu não tenho babyliss. Faz com a sua prancha. E se você quiser fazer essa modelagem sem prancha, sem babyliss, se você quiser aprender a fazer essa modelagem com o bucle, a gente convida você a entrar no nosso grupo do Instagram não, desculpa, gente, do Telegram, que é o Elite Hair. Lá no Elite Hair eu vou dar dicas mais exclusivas, mais específicas para você que quer se tornar uma profissional cabeleireira ou para você que já é cabeleireira e quer melhorar cada dia mais. Ok? Gostaram? Então, por hoje é só. Eu vou devolver o cabelo liso de Bruna, que ela gosta liso. E amanhã, às 8 horas, a gente está aqui de novo na nossa maratona de lives. Então, eu conto com vocês. Um beijo enorme. Até amanhã. E deixa as dúvidas aí, que a gente começa a nossa live de amanhã respondendo elas, tá bom? Beijo, gente. Tchau.